Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Celeste 100% com Jesus, mais um tempo com a Bíblia Viva. Estamos agora com o resumo de 1 Timóteo, da carta 1 Timóteo, verdade, caráter e disciplina espiritual. Irmãos, a carta de 1 Timóteo é uma carta pastoral, como eu tenho explicado durante a leitura dos capítulos. É uma carta pastoral escrita pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, que ele considera um filho na fé, que estava responsável por liderar a igreja em Éfeso. Sempre antes de ler cada capítulo, eu sempre trago algumas informações, aprofundando os capítulos que nós vamos ler, dando o versículo-chave, dando a palavra-chave, e a Golida Celeste e a dica do dia. E sempre no final de cada livro ou carta, eu trago mais um resumo para completar a nossa leitura bíblica. Irmãos, não se trata apenas de uma carta doutrinária, é uma estrutura espiritual completa para a vida cristã e para a liderança. Amém? Já compartilhe esse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e ajuda esse ministério a crescer. Amém, irmãos? Leva a palavra, pregue a palavra em todo tempo, como fala a carta de 2 Timóteo. Agora vamos para esse resumo da carta de 1 Timóteo. Irmãos, o contexto ele é muito sério. Essa primeira epístola fala de falsas doutrinas que estavam surgindo. A igreja precisava de ordem. Havia necessidade de liderança madura e também o ambiente espiritual estava sendo ameaçado. Paulo escreve para alinhar tudo novamente com a verdade. Irmãos, nessa epístola, Jesus é revelado como o único mediador entre Deus e os homens. Ele também é revelado como Salvador cheio de graça, como Rei eterno e como o fundamento da igreja. Cristo é o centro da fé, da verdade e da vida. Pode declarar no comentário: Cristo é o centro da fé, da verdade e da vida. Amém, irmãos? Como é estruturado esse livro completo? No capítulo 1, fala da verdade que transforma. Palavras-chave, como já tenho dito no início da leitura: doutrina, verdade, consciência, graça e transformação. Paulo começa confrontando as falsas doutrinas, nós já falamos disso também, e ele deixa claro que nem todo ensino religioso é saudável e que nem toda aparência espiritual vem de Deus. Pegou? A verdadeira doutrina tem um objetivo pessoal. Primeiro, produzir o amor. Segundo, gerar pureza. E terceiro, formar uma fé sincera. Amém? Paulo, então, ele usa a sua própria vida como prova, como muitas das vezes eu, Celeste, eu uso a minha vida como prova, como testemunho vivo daquilo que Deus tem feito. Ele usou a sua própria vida como prova de perseguidor a apóstolo e de perdido a transformado. E isso, meus irmãos, isso revela que a graça de Deus não apenas perdoa, mas a graça de Deus, ela transforma completamente. Eu sou a prova viva disso. Amém, irmãos? Capítulo 2 fala de oração e ordem espiritual. Palavra-chave: oração, intercessão, ordem, autoridade, reverência.
Irmãos, Paulo ensina aqui que a igreja deve viver em oração constante. Agora vamos falar da oração. A oração sustenta a igreja. A oração influencia a sociedade. A oração abre caminhos espirituais. E a oração também revela que existe um só mediador, que é Cristo Jesus. Essa palavra nos revelou Cristo como um só e único mediador. Isso elimina qualquer outro caminho, gente, inventado pelos homens. A segunda parte do capítulo trata da ordem espiritual. Deus não trabalha na confusão. Ele não é um Deus de confusão. Ele trabalha na ordem, na reverência e no alinhamento. Capítulo 3 fala de liderança e de caráter. Palavra-chave: caráter, liderança, integridade, testemunho, responsabilidade. E aqui Paulo define quem pode liderar. Irmãos, não começa com dons. Começa com caráter. Pegou a chave? Não começa com dons. Começa com caráter. Amém? Caráter irrepreensível, equilibrado, fiel, responsável. E se nós juntamos tudo isso, isso nos revela que Deus não levanta apenas pessoas capacitadas. E, eis-me aqui. Ele levanta pessoas transformadas e Ele capacita. Eis-me aqui, Senhor. Me capacita cada dia mais. A liderança espiritual começa no interior, gente. No capítulo 4 nós vemos disciplina espiritual. Palavra-chave: disciplina, piedade, vigilância e perseverança. Paulo alerta sobre a apostasia aqui. Pessoas se afastarão da fé, mas também dá a solução. Ele nos dá a solução. Exercita-te na piedade. E isso significa buscar Deus continuamente, constantemente, treinar a nossa vida espiritual e nos permanecer firme. Amém? Capítulo 5. Relacionamentos e cuidado. Palavra-chave é respeito, honra, cuidado, família e discernimento. A igreja, ela é apresentada como família. Cada pessoa deve ser tratada com respeito, com pureza e com sabedoria. Paulo também fala sobre responsabilidade. Irmãos, declara aqui no comentário, escreve: a fé precisa aparecer no cuidado com os outros. Capítulo 6. Dinheiro e combate espiritual. Irmãos, a palavra-chave aqui é dinheiro, contentamento, fé, combate, eternidade. Lembrando que você pode voltar nos capítulos e ouvir de novo, ler de novo e entender, porque eu dou explicações no início de cada livro, de cada carta, e também sempre tenho uma gole da Celeste no dia. Irmãos, Paulo trata de um dos maiores perigos aqui, o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, como eu já tenho falado, é o coração preso ao dinheiro. E ele ensina a viver contente, a confiar em Deus e a focar na eternidade, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E ele termina com uma ordem poderosa: combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Escreve no comentário. Temas centrais do livro: verdade doutrinária, disciplina espiritual, caráter, liderança, ordem na igreja, relacionamentos, combate espiritual. Atenção, tem disciplina espiritual e tem combate espiritual. São duas coisas diferentes. E tem o contentamento. Qual é o ensino central desse livro celeste? 1 Timóteo nos ensina que a fé precisa ser protegida. A fé precisa ser
protegida e a vida precisa ser disciplinada. E por último, e pode declarar comigo em voz alta e escrever no comentário: o caráter sustenta tudo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sem caráter não há sustentação espiritual. Pegou a chave? A gole da Celeste, pausa e toma esse gole. Você pode até crescer rápido na fé, mas só permanece quem tem caráter. Deus trabalha primeiro no nosso interior. Não esqueça disso. Amém, irmãos? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa palavra, por cada ensinamento, por esse acompanhamento, por cada dia na Tua presença. Senhor, nós te pedimos que forme em nós caráter verdadeiro. Livra-nos de toda aparência sem essência. Remove de nós tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Ensina-nos a viver na verdade e fortalece-nos para permanecer firmes, Senhor, diante dos dias maus. Desperta em nós uma vida de oração profunda, que não sejamos superficiais, mas firmes, Pai, constantes e alinhados contigo, Senhor. Trabalha o nosso interior, Pai, purifica o nosso coração, alinha a nossa vida com a Tua vontade, Deus. Que possamos viver uma fé verdadeira, sustentada pela verdade, pelo caráter e pela Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pegou todas as chaves? Que o Senhor te firme na verdade, que o teu caráter seja forte e que a tua vida reflita Cristo Jesus. Não deixa de compartilhar esse vídeo e de me seguir para mais palavras Celeste 100% com Jesus no centro. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, você e toda a sua casa.